Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, com a sua família, com as pessoas que vocês amam. Vamos continuar o nosso estudo e no livro os potenciais magnéticos estão unidos em um único tema, que é o potencial magnético escalar e o potencial magnético vetorial. Ou também a gente pode chamar de potencial escalar magnético ou potencial vetorial magnético. Certo? Vamos colocar ele na ordem aqui, que eu acho que é mais lógica. Potencial magnético escalar, VM. Nesse vídeo a gente vai discutir a possibilidade da existência de um potencial magnético escalar. Por que isso é interessante? Por que isso vale a pena? Pela mesma razão que a gente tem um potencial elétrico escalar. Então existe um potencial elétrico escalar que a gente chama de V, e o campo elétrico aponta diretamente na direção da variação de V. Aponta na direção contrária, na verdade, à variação de V. É extremamente útil fazer isso porque nós conseguimos assim reduzir problemas de eletromagnetismo, certo? Em vetoriais em problemas escalares. Por quê? Porque eu sei que o divergente de D é igual ao meu campo densidade de cargas, certo? Lembre-se que ρV é uma função do espaço, né? Como função do espaço, ela é, portanto, um campo, mas é um campo escalar. E aí eu posso relacionar esse cara daqui com o divergente de epsilon. É, portanto, o divergente de epsilon vezes menos o gradiente de V. Se o meu meio é isotrópico, isso significa que o epsilon é igual em todas as direções, essa derivada do divergente não vai afetar epsilon, então eu posso tirar epsilon daqui, o que implica na equação que a gente conhece como equação de Poisson, que é o laplaciano do potencial magnético é igual a menos ρV sobre epsilon. Tá? E aqui, se for vácuo, epsilon zero. Mas a gente pode deixar em epsilon aqui para deixar a sua versão generalizada. A gente chama essa equação aqui de equação de Poisson. Se eu estou num espaço em que não há cargas livres, certo? Então a minha densidade de cargas é igual a zero, então eu posso dizer que o laplaciano do potencial é simplesmente igual a zero. A gente chama esse caso particular da equação de Poisson de equação de Laplace. Beleza? Então a gente viu, lá no último capítulo, inclusive anterior a esse, que as soluções das equações de Laplace e das equações de Poisson são equações diferenciais, que não são vetoriais. Então isso é uma grande vantagem. Eu pego um problema que tipicamente tem características vetoriais, e reduzo esse problema para um problema que não é vetorial, que é escalar, que é muito mais fácil de resolver. E aí, uma vez que eu resolvo esse problema e encontro funções para o potencial elétrico, eu posso depois aplicar uma simples operação de gradiente para encontrar o campo elétrico, e a partir daqui você pode encontrar o que você quiser. Você pode encontrar o vetor densidade de fluxo elétrico, e aí você pode calcular o fluxo elétrico. Você pode também calcular a densidade de energia elétrica, a partir dessas quantidades. Então é muito fácil você encontrar variáveis vetoriais em função de uma solução de equação diferencial não vetorial. Isso é muito útil. Então é óbvio que vai ser muito útil também se a gente faz a mesma coisa para o potencial magnético escalar. Então vamos partir desta definição do potencial elétrico para encontrar um potencial magnético. Então eu vou pegar essa nossa equação aqui bonitinha e vou deixar ela lá no cantinho. Pronto. Para a gente se inspirar nela para fazer a nossa equação do potencial magnético. Então, obviamente, eu vou dizer que o meu potencial magnético é definido por essa relação aqui. HM não, VM. VM. Eu vou dizer que existe um potencial magnético escalar, certo? Que é uma função escalar do espaço. E vou relacionar H
né, com esse potencial magnético escalar, H sendo o nosso vetor intensidade de campo magnético. Ok, vamos agora desenvolver para tentar encontrar uma equação equivalente à equação de Poisson. Tá? Então a gente tem, em vez da lei de Gauss, a gente vai ter a lei de Gauss para a magnetostática. Então, o divergente de B é igual a zero. Vamos agora desenvolver a partir dessa equação, né? Então eu posso dizer que o divergente de B é igual ao divergente de μH, né? Já que B é μH. O campo densidade de fluxo magnético é a permeabilidade magnética vezes o campo magnético, certo? E aqui eu posso substituir, ó, por essa expressão. Então, ele será o divergente de menos μ gradiente do potencial magnético. Se o meu meio é isotrópico, isso significa que o μ é igual em todas as direções. μ é independente da direção, então, portanto, essa derivada espacial aqui, que é o divergente, não vai afetar μ, eu posso tirar esse cara daqui. Então, menos μ vezes o laplaciano do potencial magnético. Só que, pela lei de Gauss para o eletromagnetismo, o divergente de B é igual a zero. Obviamente, a permeabilidade magnética não é nula, né? O que implica no seguinte achado: o laplaciano do potencial escalar magnético é igual a zero. Veja que interessante. Para o potencial magnético, nós temos uma equação de Laplace. Mas não temos uma equação de Poisson. Bem, isso já cria um grande alerta, né? Por que isso pode ser um alerta? Porque a equação de Poisson, potencial é menos ρV sobre epsilon, ela é válida para os pontos onde existe presença de gerador de campo. Certo? No caso, o gerador do campo elétrico será a distribuição de cargas. Quando eu tenho um espaço livre, então eu posso admitir soluções do tipo laplaciano de V igual a zero. Certo? Que é a equação de Laplace. Mas para o potencial magnético, eu não tenho esta equação aqui, ó. Eu só tenho a versão da equação de Laplace. Então isso já levanta para a gente a ideia de que talvez VM não seja capaz de expressar potenciais magnéticos para todos os pontos do espaço, mas apenas alguns pontos específicos. Em particular, os pontos em que eu não tenho elementos geradores. Vamos confirmar isso utilizando uma outra relação. A gente sabe pela lei de Ampère que o rotacional de H é igual a J, sendo J a densidade, né, volumétrica de corrente. Desculpa, a densidade superficial de corrente. Não, J é a densidade volumétrica, sim. J é a densidade volumétrica de corrente. E eu estou relacionando aqui o rotacional de H com J, então os elementos geradores do campo magnético são esses elementos J aqui. Ok. Então vamos aplicar essa nossa definição aqui do potencial magnético nesta equação. Então o rotacional do gradiente do potencial magnético tem que ser igual a J. E se eu posso tirar esse menos, né? Então menos o rotacional do gradiente é igual a J. Nós temos um problema aqui. Porque o rotacional do gradiente de qualquer campo é sempre igual a zero. Vetorial aqui, né? Essa é uma demonstração que é simples de fazer, vocês podem fazer, certo? Obviamente, façam essa demonstração aqui para cartesianas, ela vai ser muito mais simples. Vocês vão ver que pelo arranjo do rotacional,
todas essas derivadas aqui vão dar sempre zero. Então, o rotacional do gradiente de qualquer campo, escalar, certo? O rotacional do gradiente de qualquer campo escalar é sempre igual a zero. Por que isso não é um problema para o potencial elétrico? Porque eu estou apresentando agora como um problema, você pode se perguntar, ué, mas eu também posso fazer essa mesma equação para o campo elétrico. Posso. Porque a lei que relaciona o campo elétrico não é a lei de Ampère, né? É a lei de Kirchhoff. Então eu estou dizendo que o rotacional do campo elétrico é zero. Esta equação aqui, quando eu aplico para o potencial elétrico, vai dar que menos o rotacional do gradiente do potencial elétrico é igual a zero. E aqui eu não tenho nenhum problema. Essas duas equações, elas são consistentes. Mas quando eu aplico essa equação aqui para o campo magnético, eu tenho um problema. Eu chego nessa equação aqui. J é igual a zero. Tá? Já que essa equação é igual a zero. Deixa eu aqui ordenar para ficar bonitinho. J é igual a zero. Então, o que isso diz para a gente? Qual é a conclusão que nós podemos ter a partir, né, desse achado? Que o potencial magnético escalar só pode existir dentro de um ambiente que não haja corrente elétrica. Eu vou escrever isso aqui. O potencial magnético escalar pode ser definido apenas, vou colocar aqui caixa alta, nos pontos em que não há corrente, em que J é igual a zero. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, um problema de um cabo coaxial, vamos fazer esse problema aqui. Vamos dizer que eu tenho um cabo coaxial, aqui está o condutor externo e aqui está o meu condutor interno. Vamos dizer que esse condutor interno é todo preenchido, né, com metal. E aqui eu tenho uma corrente de entrada, uma corrente que flui aqui entrando no plano e uma corrente que flui saindo do plano, certo? Assim funciona o cabo coaxial. Opa, não. Vamos lá. Isso. Colocar, tentar centralizar um pouco melhor. Pronto. Nos nossos problemas de potencial, elétrico, a gente podia definir uma função aqui, potencial elétrico, né, que dependia da posição. Uma função escalar. Para isso bastava que a gente fizesse o quê? Assumisse algumas condições de fronteira. Então a gente assumia que esse ponto aqui é igual a 0 volts, esse ponto aqui tem uma tensão VO qualquer, e aí a gente pode calcular uma função para o potencial elétrico dentro dessa região, né? Ela seria zero até essa superfície metálica, depois ela ia decaindo, né? Decaindo até chegar aqui em zero. Desculpa, ela era zero não, né? Aqui eu fiz ao contrário. Ela é constante dentro, né, desse condutor, ela é constante, depois ela vai decaindo até zero. Então a gente poderia definir um potencial elétrico para esse cara e não tem nenhum problema. Se eu quiser definir aqui, por exemplo, uma função para o campo magnético, então em vez de definir em função do potencial, eu vou definir em função das correntes. Eu vou dizer que existe aqui uma corrente I que está entrando no plano, por exemplo. E no condutor externo eu vou dizer que existe uma corrente I out. E elas duas são iguais, né? Elas têm que ser iguais por conta da lei das conservações de carga, né? Se esse é um cabo coaxial, a corrente que vai tem que ser igual à corrente que vem, né? Então, a corrente nesse condutor interno, I in, vai ter que ser igual à corrente nesse condutor externo, I out. E a gente pode aqui fazer uma representação matemática de uma densidade de correntes volumétrica na ida e uma densidade de correntes superficial na volta. Tá? Então a gente pode dividir essa corrente na superfície, criando um K,
e a gente pode dividir essa corrente criando um J. E a integral da corrente em um volume aqui, JDS, tem que ser igual a... Desculpa, em volume não, em uma dessas faces. JDS tem que ser igual à integral KdL ao longo dessa superfície, dessa linha. Tá? Mas aqui, se eu quero definir então um problema de potencial magnético, ela não pode ser definida para todos os pontos. Ela tem que ser definida apenas no intervalo entre esses dois espaços. Então vamos supor que o meu raio interno tenha valor A e o meu raio externo tenha valor B. Então, vou dizer que o meu raio interno é A e o meu raio externo é B. Eu posso definir uma função potencial magnético. Então eu vou colocar aqui assim, ó. Existirá, né, uma função potencial magnético definido apenas para o meu raio entre A e B. Eu não posso definir VM fora desses limites. Então vamos fazer isso agora. Vamos calcular quem é a função potencial magnético desse cara. No nosso caso específico, como é que a gente vai fazer? Primeiro, nós vamos calcular o campo magnético H e depois aplicar, né, essa relação aqui de gradiente para encontrar quem é o potencial, certo? Nesse nosso problema nós vamos resolver assim. Então vamos fazer uma curva amperiana que circula pronto, pode ser assim. Vamos fazer uma curva amperiana que circula o condutor interno e a partir dela a gente vai definir aqui essas condições. Então, se essa corrente aqui está entrando, vamos considerar que ela está entrando aqui. Se você fizer a regra da mão direita, você aponta o polegar, né, no sentido da corrente e os seus dedos irão girar no sentido que o campo magnético será criado. Então, ó, meu campo magnético está nessa direção. H, meu campo magnético circula nessa direção. Por questões de simetria cilíndrica, a gente sabe que se esse meu círculo amperiano, essa minha linha amperiana for um círculo concêntrico ao centro aqui do cabo, eu sei que este valor de H aqui será constante. Vamos agora definir o nosso sistema de equações, certo? Então, sistema de equações não, o nosso sistema de coordenadas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar Z entrando no plano. Desculpa, entrando no plano, né? Aliás, eu até fiz aqui errado, eu botei para fora. Mas ele está entrando, ok? Ó, só para a gente relembrar. A corrente aqui é de entrada, então ela está entrando no plano, portanto o campo gira nesse sentido. Então se eu colocar Z entrando no plano também, né, o meu φ Z está entrando no plano, o φ estará girando em torno de Z, né? Então esse cara daqui será a φ. Beleza? E o AR estará apontando nas direções radiais, né? Então aqui será o AR. Aliás, deixa eu fazer em outra cor aqui, só para botar direitinho aqui. Esse será o AZ. E o AR será radial. Arrow, né? Se a gente fizer ρ vetorial φ, então aqui está a ρ, esse em preto aqui é o φ. Se a gente fizer ρ vetorial φ, vai dar Z entrando no plano. Então, beleza. Então, para esse sistema de coordenadas aqui, eu posso dizer que o meu campo H é igual a uma componente em φ vezes a φ, né?
E eu posso fazer essa integral de linha. Então eu sei que a integral de h dl é igual à corrente envolvida. A corrente envolvida vai ser esse valor aqui, I in. Ok. Então essa integral de HDL, meu dl é a integral ao longo de φ, né? Então de 0 a 2π de h φ a φ vezes o meu dl, que é ρ de φ. Esse ρ de φ aqui é o valor, né, do meu arco, que está sendo acrescentado a φ. Então isso é igual a corrente de entrada. Então Hφ e ρ não dependem de φ, então eles podem sair. E essa integral vai dar de 0 a 2π de dφ, né, que dá 2π. Então Hφ vezes ρ vezes 2π é igual à corrente de entrada. Isso implica que a gente pode encontrar o campo magnético como sendo corrente de entrada dividido por 2π vezes ρ na direção a φ. Certo, então vamos continuar a nossa investigação em relação ao campo magnético. Vamos tentar encontrar quem será o nosso potencial magnético escalar. Então a gente vai aplicar essa equação lá, certo? Então, o meu potencial magnético eu vou igualar como menos o gradiente de Vm, né? Então isso vai ser igual a H. Vamos então agora colocar aqui a expressão para o gradiente. Como nós estamos trabalhando em coordenadas cilíndricas, faz sentido, né, a gente expressar em coordenadas cilíndricas o nosso gradiente. Então, corrente de entrada dividido por 2π ρ a φ vai ser igual a menos. Aí vamos colocar aqui o gradiente em cilíndricas, certo? Então, em coordenadas cilíndricas, a expressão para esse gradiente é a derivada parcial do potencial em relação a ρ, na direção ρ, mais 1 sobre ρ, derivada parcial do potencial em relação a φ, na direção φ, mais a derivada parcial do potencial em relação a z, na direção z. Esse é o gradiente, né, expresso em coordenadas cilíndricas. Por ortogonalidade, a gente sabe que estas derivadas aqui, ó, devem ser igual a zero. Então, a conclusão dessa igualdade é que no nosso problema específico, tá? A gente está fazendo um exemplo aqui. No nosso problema específico, a derivada do potencial em relação ao raio vai ser igual à derivada do potencial em relação a z, que é igual a zero. Ambas são iguais a zero por conta desta igualdade. E aí, os módulos também devem ser iguais. Então, isso implica que a minha corrente dividida por 2π ρ tem que ser igual a menos 1 sobre ρ, derivada parcial do potencial em relação a φ. Portanto, o meu potencial magnético vai ser a minha integral, certo? De quem? O ρ vai cancelar com ρ, então vai dar menos corrente de entrada dividido por 2π, isso integrado em φ. Isso integrado em φ. Tá? Então, quando a gente faz essa integração, ela é uma integral indefinida, certo? Então a gente vai integrar de um ponto inicial, φ0, até um ponto final, φ. Porque a gente ainda não aplicou as condições de contorno. Então essa integral vai ser o potencial que depende de φ, né? A gente sabe que ele depende de φ, porque ele não depende de ρ nem de z. É igual a menos corrente de entrada sobre 2π vezes φ, esse é o valor final, né? Menos um valor inicial. Aí aqui eu posso colocar esse valor inicial como uma constante Vm0, é simplesmente um valor inicial, certo? Nós ainda não definimos as condições de contorno
né? E são as condições de contorno que vão definir qual que será esta constante de integração, né? Então vamos definir como condição de contorno aquilo que a gente quiser. A nossa condição de contorno vai ser a seguinte. A gente vai dizer que o potencial de φ igual a zero vai ser igual a zero. Vamos colocar essa condição de contorno. Então, aplicando essa condição de contorno aqui, nós vemos que a nossa constante Vm0 vai ser igual a zero. Então, a gente atualiza essa função. Potencial magnético de φ é igual a menos corrente de entrada sobre 2π vezes φ. Então, encontramos aqui o nosso campo potencial magnético escalar, que depende de φ aqui nesse caso. Vamos visualizar uma coisa interessante aqui. Vamos averiguar esta função. Bem, quando a gente definia campos elétricos, né, uma característica extremamente importante que nós tínhamos nessa definição de campos elétricos era que o potencial em um determinado ponto, que aqui em coordenadas cilíndricas eu posso definir como um ρ, φ, z, é sempre igual. A essa característica a gente dá o nome de unívoco, né? Essa função tem um único valor para esses pontos. Vamos avaliar essa função aqui. O que acontece quando eu começo a aumentar o valor de φ? Vamos dizer que eu estou avaliando o potencial magnético de φ igual a zero. Por essa função aqui, a gente vê que ela é igual a zero. Ok, beleza. Qual será o potencial magnético de φ igual a 2π? Para φ igual a 2π, esse potencial magnético é menos a corrente. Ué, o que está acontecendo aqui? Vamos parar para prestar atenção. Eu estou avaliando o potencial magnético no mesmo ponto. No mesmo ponto. E por que agora valeu menos i? Bem, primeiro a gente pode perceber aqui é que esta função aqui ela não é unívoca. Ela não vai ter apenas um valor para um único ponto. Essa função pode ter valores diferentes. De onde vem essa conclusão? Vamos então resgatar a nossa ideia lá de campo elétrico, né? No campo elétrico a gente viu que quando a gente faz a integral numa linha fechada de E dl, essa integral aqui é igual a zero, independente desse caminho. Mas quando a gente faz a integral numa curva fechada de H dl, esse cara daqui não é igual a zero. Aliás, esse zero não é vetorial, né? É o zero normal. Essa integral aqui é igual à corrente envolvida. Vamos visualizar, por exemplo, que efeitos isso causa. Se eu tenho aqui, por exemplo, uma corrente I, e vamos dizer que eu estou integrando HDL a partir de um ponto A qualquer. Se eu faço essa integral ao longo de uma curva que não envolve o meu ponto I, que não envolve a minha corrente I, essa integral aqui é igual a zero. Mas se eu faço uma outra integral que surge a partir do ponto A e envolve a corrente I, essa integral aqui, HDL, é igual a I. Se eu faço uma outra integral, vamos dizer que eu estou fazendo agora uma outra integral, partindo desse mesmo ponto A, e ela faz 2 voltas. Ela fez 2 ou 3? Espera aí. 1, 2. Ok. Essa integral aqui em azul, integral de H dl, é igual a 2i agora. Por quê? Porque ela envolveu 2 vezes a corrente. Então o campo H não pode ser conservativo, certo? Esta integral aqui, ó, ela aponta para a conservação do campo elétrico.
Mas no campo magnético não tem essa mesma propriedade. Esse campo não é conservativo e, portanto, o meu potencial magnético ele não será unívoco. Porque dependendo do trecho, eu estou envolvendo mais ou menos corrente. Mais ou menos corrente. Por que eu tenho uma diferença aqui, ó, de I envolvida? Porque eu aumentei uma volta a mais. Então esses dois potenciais eles estão sendo calculados ao longo de caminhos diferentes. Esse meu primeiro potencial, o que ele é? Ele é uma integral de 0 a 0 de H dl. Certo? Lembram que a gente definiu o potencial elétrico como... A gente definiu o potencial elétrico como menos a integral de A até B de E dl. A gente vai definir também o potencial magnético como menos a integral de A até B de H dl. Certo? Então, quem será o potencial aqui nesse primeiro caso, nessa nossa primeira equação? O meu potencial magnético será menos a integral de 0 a 0 de H dl. Certo? Esse zero aqui, eu estou tratando φ igual a zero, né? Φ igual a zero até zero de HDL. E, obviamente, esse primeiro potencial aqui deu igual a zero. O meu segundo potencial, que é o potencial de φ igual a 2π... Deixa eu só atualizar aqui no primeiro. Potencial magnético de φ igual a zero é calculado assim. E o potencial magnético de φ igual a 2π vai ser igual a menos a integral de φ igual a zero até 2π de HDL. Esta equação aqui dá uma volta em torno de I. Certo? Observe o caminho que vai ser traçado. Ele dá uma volta. Então, se a gente olha no nosso exemplo, o que a gente está integrando? A gente está dando uma volta completa. E essa volta completa faz aumentar o potencial magnético. Obviamente, esse cara daqui vai ser menos I, né? Porque a gente está circulando em torno da corrente. E é isso, de fato, que a gente encontra no nosso valor anterior. Então, é preciso prestar atenção nessas características do potencial magnético escalar. Então, quais são as características do potencial magnético escalar? Só para a gente relembrar aqui. Então, que características são essas? A gente define o potencial magnético como essa equação aqui, né? O campo magnético vai ser menos o gradiente do potencial magnético. Isso leva, né, quando a gente faz uma integral de linha aqui nos dois lados, que o potencial magnético escalar será menos a integral de A até B de H dl. E como o campo HDL, esse percurso aqui faz diferença, diferentemente do campo elétrico, o caminho de A para B ele tem que ser bem definido. Tá? Esse valor de potencial vai ser diferente se a gente toma linhas diferentes aqui no HDL. O que mais? Esse campo aqui ele obedece apenas à equação de Laplace. Então, o laplaciano do potencial magnético é igual a zero e Vm não pode ser definido. Não vou nem botar não, ele pode ser definido apenas onde J é igual a zero, onde eu não tenho corrente. Então eu não posso criar uma função de Vm que seja única para todos os pontos do espaço. Além disso, a nossa função potencial magnético escalar não é unívoca. Ela pode ter mais de um valor definido para o mesmo ponto do espaço, dependendo do caminho que você trilhou para encontrar esse potencial. Então essas são as características do potencial magnético escalar. Ok, então isso traz para a gente a seguinte pergunta: o que é que a gente faz agora?
certo? Então, a resposta para isso será: nós iremos criar um outro potencial, que a gente vai denominar de potencial magnético vetorial. É isso que a gente vai ver nos próximos vídeos. Beleza, pessoal? Eu vou colocar esses vídeos hoje ainda para vocês, tá? Eu não consegui terminar esses vídeos ainda a tempo de dar a nossa aula, às 14 horas, então eu já vou postar esses dois, vou colocar para vocês no sistema e acho que ainda essa semana eu tento colocar mais os dois, tá? Eu sei que foi um pouco corrido, está um pouco corrido essa semana, mas como na semana passada nós tivemos que cancelar, assim, tivemos não, né? Nós cancelamos a aula na terça-feira para poder vocês se prepararem para a prova, né, que foi na quarta. Eu perdi um dia de aula e eu preciso repor esse dia de aula, então eu vou colocar uma aula extra para vocês, uma reposição, e eu vou colocar amanhã, certo? Ou hoje ou amanhã, e vai conter esses dois últimos assuntos do capítulo 7, que são o potencial magnético vetorial e e a dedução da lei de Gauss para o magnetismo, certo? E aí a gente termina esse assunto de magnetostática, de campos magnetostáticos, certo? E aí parte para o próximo assunto. Beleza, pessoal? Obrigado mais uma vez e até a próxima.